Oi, gente, tudo bem com vocês? A palavra de hoje fica no livro de Mateus, capítulo 14, tá? Jesus anda sobre as águas. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus? E tendo passado para o outro lado, chegou à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam sãos. O que essa palavra quer dizer, né? Vamos voltar pro começo. Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco, né? Essa história é muito conhecida, né? A gente sabe que muitas pessoas falam que Pedro era fraco, tinha fé pequena e tudo mais, né? Como tratam Pedro como se Pedro fosse um discípulo que tivesse defeitos, né? Pedro tinha defeitos, com certeza, todos nós temos, né? Mas Pedro andou sobre as águas, como eu li aqui. Foi o único que teve coragem de dizer para Jesus: se és tu, que eu ande sobre as águas, né? E aqui na palavra de Deus está dizendo que Jesus orou à parte. Jesus orou à parte. Quer dizer que Jesus estava orando, que no 23 está dizendo, e despedida da multidão, subiu ao monte para orar à
parte. Quer dizer que Jesus se separou para orar, né? Que eu não sei se o mistério era esse, Deus é que sabe, né? Mas Jesus, ele orava só para Deus ver, né? Eu não sei qual é o mistério, se ele orava sozinho, para os discípulos não escutarem, eu não sei, né? Deus é que sabe esse mistério, né? Para os discípulos não escutarem o que ele estava pedindo. Mas Jesus orava em secreto, né? Claro que os discípulos sabiam que ele estava orando. Mas Jesus orava em secreto, né? E tinha comunhão. Que a oração é comunhão com Deus. E está falando aqui na palavra que os discípulos entraram no barco. E quando o barco estava no meio do mar, o barco foi açoitado pelas ondas. Quer dizer o quê? Que o barco foi... que as ondas batiam naquele barco. Porque o vento era contrário, né? Tá aqui na palavra de Deus, o vento era contrário. A gente já viu nos filmes, né? Que quando um barco fica no meio do mar e vem aquelas ondas fortes, né? O barco balança, né? As pessoas que estão dentro também balançam, né? E elas temem, né? Porque o mar, a gente sabe, até para quem sabe nadar, quando tem uma tempestade forte, quando a onda está em mar aberto, né? É mais fácil a pessoa ter um acidente, se afogar, morrer, né? Então eles tinham medo. O medo que eles tiveram aqui foi natural. Um medo natural, apesar de eles serem discípulos de Deus, né? Eles serem servos de Deus, eles tiveram medo, eles temeram. E depois eles tiveram a visão, né? Que Jesus estava andando sobre as águas. E eles falaram que era o quê? É um fantasma. Como será que eles pensavam, né? Eles acreditavam em fantasma, assombração. Eu creio que não, né? Mas ele estava falando, esse fantasma aqui que eles falaram, eu creio que foi no sentido que eles pensaram assim, que o mal, eu entendi assim, que eles falaram que o mal estava tentando enganá-los, né? Durante aquela tempestade, por isso que eles falaram, é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? Jesus disse logo, tem de bom ânimo. Quer dizer o quê? Que era para eles se recuperarem a razão. Recuperar a razão. Sou eu. Não tema. Tá entendendo? Vocês estão no meio do mar. O mar quer destruir o barco que você tá. Você tem medo de morrer afogado? Você tem medo daquele desastre? E Jesus disse, sou eu, não temas. Não é o mal que tá tentando te enganar. Não é um fantasma que você está vendo, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O único que teve coragem foi Pedro de falar isso. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No meio da tempestade, tem muitas pessoas que provam a Deus, né? Querem provar a Deus. Se é tu mesmo, Jesus, eu tenho que fazer isso, né? Me ajuda a fazer isso, a fazer aquilo. Eu também quero andar sobre as águas.
Eu tô bem querendo andar sobre as águas. Se Deus é comigo, eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre a tempestade, eu vou vencer. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começou para ir para o fundo. É o que acontece, né? Quando a gente tá na prova, claro que a gente quer ver um milagre. Mas o milagre, muitas vezes, ele requer que você tenha controle emocional. Pedro, ele afundou. Jesus disse aqui, Jesus disse que ele, no 31, né? Homem de pequena fé. Ele afundou, foi porque ele temeu, né? Porque as ondas queriam levá-lo. Se as ondas queriam levá-lo, ele dentro do barco. Imagine ele andando em cima da água, você andando em cima da água e aquela onda vindo sobre você, né? Então, ele não teve um controle emocional, como nós também. Quando a gente está na prova, a gente faz o quê? A gente sofre, a gente fica mais sensível. A gente quer agir pela emoção. Mas quando Pedro estava caindo aqui, ele chamou Jesus, né? Ele pediu para Deus salvá-lo. E é assim que acontece com a gente. Quando a gente tá naquela guerra, naquela luta, a gente tá aquelas ondas querendo nos derrubar, a gente tentando viver o milagre, né? Que Pedro viveu o milagre. Andar sobre as águas. Como pode um homem andar sobre as águas? O homem. Aí vai ter gente que vai dizer, Jesus andou. Mas Jesus, ele era santo. Jesus, ele era Deus. Por isso que ele andou sobre as águas. Como pode um homem natural andar sobre as águas? Pedro era um homem natural. Ele foi feito discípulo de Jesus. E ele foi provado como nós somos provados, né? E quando ele foi afundando, ele clamou a Deus. E é assim que a gente faz também. Quando a gente tá tentando viver um milagre, vai tentando. Aí na hora que as ondas vão tentando nos derrubar, que às vezes as ondas, a onda pode ser uma enfermidade, a onda pode ser vida familiar, pode ser sentimental, financeiro. Cada pessoa é provada de um jeito. Cada pessoa tenta andar sobre as águas de um jeito. Cada um de nós Deus fez com uma personalidade diferente, com inteligência diferente. Todo mundo é inteligente, Deus deu inteligência, mas cada pessoa tem uma inteligência emocional diferente. É isso que eu tô querendo dizer. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus já estava no barco com os discípulos, o vento se acalmou, a prova se acalmou e eles também se acalmaram, né? Que eles estavam morrendo de medo, porque o medo é algo natural do ser humano. Todo mundo, né, tem medo. Às vezes a gente tem medo de coisa pequena. Tem gente que tem medo de uma barata. Tem gente que tem medo de uma aranha. A aranha é algo natural, é algo material, né? Imagine, como a gente está falando espiritual, né? Essas ondas também podem ser espíritos, né? O mal se levantando, castas, né? De demônios se levantando contra o barco, né? Contra a vida da pessoa, contra a jornada que a pessoa tem, que a gente tem na terra.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Eles, alguns discípulos do Senhor Jesus, eles eram pescadores, né? Eles conheciam como era o mar, mas eles sabiam que eles temeram, mas eles reconheceram, né? Naquele momento eles reconheceram Jesus. Eles andavam com Jesus todos os dias. Eles andavam com Jesus todos os dias. Sabe qual é o problema? Eles viam milagre todos os dias, né? Que aqui na Bíblia fala que Jesus fazia milagres. Jesus fazia milagres, curava, libertava, fazia tudo que era bom, né? E nesse dia eles falaram: És verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe por quê que eles falaram isso? Porque se acalmou a tempestade, se acalmou, foi a alma deles, a mente deles, que estava sofrendo naquele momento. Eles estavam pensando com aquelas ondas, né? Eles pensavam: nós vamos morrer. Mas depois eles poderiam ter pensado: mas Deus faz milagre. Deus não faz milagre. E onde é que está Deus agora? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Eles chegaram do outro lado, né? Chegaram em outra cidade, né? E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. Trouxeram todos que estavam enfermos. Os discípulos, eu creio que cada experiência que a gente tem com Deus, cada experiência é um renovo. É um renovo que a gente recebe espiritual. Eles viam os milagres do Senhor. Eles viam os milagres que Deus fazia. Todo dia eles viam. Eles glorificavam a Deus. Eles sabiam que Jesus era Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas eles viram, né? Aquelas ondas. Eles sabiam que era algo espiritual. Eles sabiam que era algo espiritual que estava acontecendo. Por isso que eles temeram. E quando passou, acalmou aquela tempestade, aquele vento contrário que vinha contra o barco deles, eles reconheceram, né? Eles falaram: verdadeiramente é Filho de Deus. A alma deles glorificou ao Senhor, porque eles viram que aquela guerra espiritual tinha acabado. Vocês estão entendendo? Eles viram que aquela guerra espiritual tinha acabado naquele momento. Aquilo era simbólico. A gente sabe. Bem assim com a gente, nossa guerra espiritual vai se acalmar. Aquele mar que está se levantando contra a gente. Aquele mar, aquela onda que quer nos engolir, que quer nos afogar. Jesus vai acalmar. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. Jesus, eles já estavam, né? A fama deles já estava se espalhando por todo aquele lugar. E quando Jesus chegou do outro lado, em outra cidade, eles foram de barco a outra cidade. As pessoas daquela outra cidade foram buscar todos os doentes que tinham ali e trouxeram para Jesus curar. E eles tinham tanta fé que eles falaram que os doentes tocassem nem que fosse a roupa de Jesus. Eles tiveram tanta fé, aquele povo, que eles acreditaram que se os doentes tocassem na roupa de Jesus, os doentes seriam curados. E foi o que aconteceu.
Eles tiveram uma fé pura. Isso foi uma fé pura que eles tiveram. E Deus fez milagre naquele lugar. Deus fez milagre. Eu não sei o que Jesus orou. Ninguém sabe. Deus é que sabe. Eu não sei se Jesus pediu a misericórdia sobre aqueles discípulos. Eu não sei se Jesus pediu a misericórdia para essas vidas. Que Jesus já sabia que ia para essa cidade. Eu não sei o que foi que Jesus pediu. Eu só sei que fica o exemplo para nós, né? Que Jesus orou. Nós também temos que orar. Os discípulos não sabiam o que Jesus pediu. Nós também não sabemos. Mas Deus falou na palavra de Deus que ora em secreto a teu Pai e Ele te recompensará em público. Jesus também disse que o que a mão direita fizesse, a esquerda não soubesse. Jesus fez coisa grande. Quando ele estava orando, a gente não sabe o que ele pediu, mas a gente sabe que era coisa boa. A gente pode até ser que Deus permitiu aquelas ondas se levantassem para provar a fé daqueles homens. Para provar se eles estavam preparados. Vocês estão preparados psicologicamente para o que vocês vão enfrentar? Porque os discípulos, quando Jesus subiu ao céu de novo, os discípulos passaram por guerras espirituais, né? Eles tiveram que anunciar o evangelho. Só eles, né? E Deus, né? E o Espírito Santo. Anunciando o evangelho sobre a terra. E as pessoas, algumas pessoas, né? Indo contra eles, para eles não resgatar almas. Que Jesus disse que era para eles ganhar almas. Por onde eles fossem. Ganhar almas. Anda por toda a terra, anuncia o evangelho. E os discípulos de Deus, eles passaram por guerras espirituais. E tá na palavra de Deus, né? O que eles passaram, o que eles sofreram. Mas tudo isso fica de exemplo pra gente. Que o que eles passaram a gente também passa, né? Não só como essa palavra do barco, mas tudo que eles passaram a gente passa, né? Espiritualmente, psicologicamente. Mas como esses homens tiveram fé, essas pessoas tocaram na roupa do Senhor e foram curadas, nós hoje podemos também tocar na roupa de Jesus e ser curados. A gente pode tocar Deus de outra maneira. Não sei, cada um tem sua intimidade com Deus. A gente pode tocar Deus de outra maneira e ser curados. Onde a gente precisar ser curado. Porque nós somos servos de Deus, mas a gente é barro. Barro sempre precisa de uma reforma. Ele sempre precisa. Quando passa um tempo, o barro tem que ser moldado, né? O vaso tem que ser reformado, tem que ser moldado. E Deus molda como Ele quiser. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Comente, se inscreva, deixe seu like. Fique com Deus. E nós vamos vencer. Em nome de Jesus. E essas ondas não vão nos derrubar, tá? Jesus segura nossas mãos. Nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos ver um milagre. Nós vamos ver um milagre em nome de Jesus. Nas nossas vidas e na vida dos outros também. Os discípulos, eles viram um milagre na vida deles.
E eles viram milagre na vida dos outros também, né? Quando eles chegaram na outra cidade, todos foram curados. Deus curou, né? Essa foi a palavra de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.